A luz do lustre atingiu os talheres com tanta força que parecia vidro quebrando. Meu pai não levantou os olhos ao dizer: "O dinheiro acabou, Vitória." O sorriso da minha mãe se apertou, ensaiado, quase satisfeito. Transferimos tudo para a família do Marcos. Você devia ter apoiado nossa nova casa. O burburinho à mesa desapareceu. Sobrou um zumbido que senti nos dentes. Pratos pararam. Cadeiras, imóveis. Ninguém me olhou. Coloquei meu copo de água na mesa. O som foi mais alto que a notícia deles. Respirei fundo e disse apenas: "Que interessante." Eles não faziam ideia do que acabaram de despertar. Cresci numa casa onde o silêncio dizia mais do que regras faladas. Meus pais nunca disseram que Marcos era o favorito. Não precisavam. O favor era visível, a mão da minha mãe no ombro dele em cada reunião, guiando-o, enquanto a minha ficava vazia ao lado. Nos aniversários, o dele tinha buffet e mágico contratado. O meu, bolo simples de loja, vela torta. Ninguém notava. Aprendi cedo a me fazer útil. Quando chegava uma conta por engano, eu a organizava sem perguntar de quem era. Quando Marcos esquecia um trabalho escolar, eu ficava acordada até corrigir. Ele tirava a. Eu recebia apenas um aceno educado no jantar. Aquilo era equilíbrio para eles. Havia um lugar onde a balança mudava, o quarto da minha avó Margarete. Sempre cheirava a lavanda e papel antigo, que sussurrava ao dobrar. A luz do abajur banhava tudo em dourado, óculos, cadernos, a caixinha de madeira sobre a mesa. Quando ela me chamava, era como sair da casa fria e entrar num mundo que realmente me via. Uma noite, perto do fim, pediu que eu sentasse. Voz fina, cortante nas bordas. "Vitória, preste atenção." Abriu a caixinha com cuidado, como se as dobradiças guardassem um segredo. Dentro, uma chave de prata, pesada e fria, com um padrão que nunca tinha visto. Colocou na minha mão e fechou meus dedos sobre ela, tremendo ligeiramente. "Um dia vão tentar tirar tudo. Mas eu me preparei. Esta chave faz parte do plano. Você vai saber quando for a hora." Não entendi. Disse que ela se preocupava demais, que nossa família não era assim. Ela me olhou com uma expressão que eu era jovem demais para ler: amor, tristeza e certeza. A certeza de quem já viveu o suficiente para parar de fingir. Depois que ela partiu, a casa mudou. Meu pai se casou de novo. Os quartos ficaram mais frios, mais claros, arrumados para parecerem bonitos, não vividos. Marcos ganhou nova plateia em Cláudia, que repetia o quanto ele era promissor. Eu me escondi no fundo, filha confiável, quieta, previsível. Útil. Polida. Eles construíram um novo retrato familiar. Eu não estava nele, mas me mantive presente. Observando. Aprendendo. Padrões, desculpas, gestos de quem quer algo. Ali eu percebi meu lugar, não à mesa, mas bem na borda, vendo tudo com clareza. A sala de jantar parecia mais fria na memória. Superfícies de vidro, linho branco. Tudo arrumado demais, como se a calor humano tivesse sido cortado. Meus pais no centro, Marcos e Cláudia em frente. Parecia um retrato encenado, sorrisos moldados sem necessidade de alegria. Meu pai pousou o garfo com um leve toque metálico. Não me olhou ao falar: "O dinheiro acabou, Vitória." Minha mãe terminou a frase, leve, quase alegre: "Transferimos tudo para a família do Marcos." Faz sentido. Você devia apoiar nossa nova família. As palavras passaram por mim como ar frio de porta aberta. Marcos não se vangloriou. Não precisava. A postura dele dizia tudo: cotovelo no encosto, queixo ligeiramente erguido, aceitando um papel que não merecia. Cláudia ajeitou o canto do guardanapo com cuidado exagerado. Um gesto para suavizar o golpe, mas só o tornou mais afiado. Ninguém perguntou minha opinião. Ninguém hesitou sobre se aquilo era direito deles. Falavam da minha avó como se seus planos fossem incômodos, como se a obra da vida dela pudesse ser realocada em ajustes familiares. Mantive as mãos no colo, dedos levemente curvados para esconder o tremor. Meu celular vibrou uma vez sob o guardanapo. Um aviso. Um e-mail. Um alerta.
Mas não toquei. Observei a cena. A confiança sincronizada de quem acreditava que tudo estava resolvido. Meu pai olhou brevemente, só o suficiente para confirmar que eu não faria escândalo. O sorriso da minha mãe suavizou, satisfeita com sua própria frase: precisamos que você entenda. Marcos tem responsabilidades agora. Um filho, um futuro a proteger. Como se eu não tivesse nada. Levantei o copo. A água se mexeu silenciosa. Ao pousá-lo, o som foi mais forte do que planejei. Todos os rostos se contraíram, revelando uma sombra de dúvida. Que interessante, disse. 3 palavras. Calma. Imóvel. Minha mãe piscou. Meu pai engoliu. Marcos se endireitou. Pensaram que era aceitação. Não era. Era o momento em que tudo mudou. O estacionamento estava silencioso, só o clique de resfriamento do motor. Mãos leves no volante. Não segurando, apenas tocando, como se o menor aperto pudesse quebrar algo que eu ainda não estava pronta para ver. As luzes oscilavam devagar, zumbindo, deixando tudo suspenso entre 2 momentos. Não chorei. Não estremeci. Respirei fundo, então abri o compartimento sob o painel e tirei a caixinha de veludo que guardava sem explicação. Dentro, entre tecido desbotado, estava a chave de prata que minha avó colocou em minha mão anos atrás. Fria, ornamentada, pesada demais para seu tamanho. Girei-a na palma. O padrão esculpido refletia a luz como um segredo tentando falar. Um dia eles vão mostrar quem realmente são, ela dissera. E quando isso acontecer, você saberá o que fazer. Agora eu sabia. Coloquei a chave no banco do passageiro e olhei até seu formato se fixar na mente, como uma bússola apontando o norte. Peguei o celular, ainda com a notificação do jantar, e abri o e-mail. Um alerta de cortesia. Um lembrete de que alguém naquela sala havia agido muito antes da encenação de hoje. Desliguei o telefone. O silêncio caiu como poeira. Ao amanhecer, liguei para o estúdio onde trabalho e disse que tinha uma emergência familiar. Minha voz não tremeu. Não dei detalhes. Eu não precisava. Então disquei o número no cartão que o Sr. Keller me dera anos atrás, quando minha avó nos apresentou com um enigmático: ele resolve as coisas. Atendeu na segunda chamada. Voz calma, medida: M. Reio, eu esperava por você. Em menos de 1 hora, estava no escritório central, um espaço silencioso e envidraçado sobre a cidade. A recepcionista me guiou sem perguntas. Aqui, ninguém perguntava nada. Conforto e aviso ao mesmo tempo. O Sr. Keller me recebeu com um aceno e deslizou uma pasta pela mesa com movimentos precisos. As instruções da sua avó foram ativadas assim que houve a tentativa de acesso. Ela se preparou bem. Abri a pasta. Avisos de auditoria, contas congeladas, medidas automáticas, rastros de todas as tentativas de transferência voltando aos mesmos nomes, meus pais, Marcos, Cláudia. Assinaturas reais desta vez. Formulários monitorados sem que eles soubessem. Mas o documento mais importante estava por baixo, um diagrama da Whitford Rhodes, a força silenciosa por trás da Rio Industries. Assinatura da minha avó, cláusula destacada: em caso de acesso não autorizado, todos os direitos de controle passam à Vitória Rio, sem exceção. Respirei. Nada acelerou. Tudo se alinhou. O resto da manhã foi preciso, como um relógio. Autorização, assinatura de cartas, auditoria interna, verificação de depósitos ligados à chave de prata. Cada ação silenciosa, simples, controlada. O controle não grita, ele é procedural. À tarde, as primeiras rachaduras surgiram. O almoço beneficente de Cláudia desmoronou no restaurante quando todos os cartões foram recusados. Um amigo registrou o instante em que o sorriso dela desapareceu. O vídeo circulou rapidamente entre os socialites. Na ligou pouco depois, sussurrando pelo caos da Rio Industries. Auditores por toda parte, contas congeladas, confusão. Seu pai parece perdido. Não senti prazer. Só clareza. Passei a noite na cozinha, organizando documentos em pilhas. A chave de prata ao lado, conectando minha avó a mim em uma linha contínua. Não era vingança.
Não era golpe. Era executar um sistema iniciado antes mesmo de eles perceberem que haviam entrado nele. Quando terminei as últimas assinaturas, fechei a pasta, coloquei na bolsa e apaguei a luz da cozinha. O apartamento caiu em silêncio, mas não vazio. Intencional. Pela primeira vez em anos, o silêncio era meu. E amanhã, eles entenderiam exatamente o que isso significava. Antes de continuar, se esse estilo frio e preciso te prende, apoie em silêncio, inscreva-se, curta, fique por perto. A próxima parte muda tudo. Eles chegaram a Rio Industries pouco antes do meio-dia. Todos em um único carro alugado, desalinhado com roupas e postura. Observei do último andar enquanto o sedã estacionava. Ninguém saiu de imediato. O atraso disse tudo. Quando as portas do elevador se abriram, entraram juntos, um grupo, ignorantes do que os aguardava. Meu pai entrou primeiro, ombros curvados. Minha mãe logo atrás, ajeitando a alça da bolsa repetidas vezes. O batom de Cláudia estava borrado em um canto. Marcos não parava de olhar o celular, deslizando a tela incrédulo a cada erro. Lauren apertava o bebê contra o peito, olhos baixos. Eles hesitaram na porta. Ainda não era meu, oficialmente, mas a placa com meu nome já havia sido removida. Um retângulo vazio, onde antes havia autoridade. Não me levantei. Por favor, eu disse, indicando as cadeiras em frente à minha mesa. Eles obedeceram, rígidos, cuidadosos. O Sr. Keller sentou-se à mesa lateral, silencioso, mãos cruzadas. Apenas uma testemunha. Meu pai pigarreou. Vitória, deve haver algum engano. As contas, minha empresa disse. Deslizei o primeiro documento. Vamos começar. Ativos corporativos congelados, liminares automáticas, tentativas de transferência não autorizadas detectadas por 3 sistemas distintos, cada página com data, hora e rastros digitais apontando apenas para um lugar, vocês. O rosto do meu pai empalideceu. Minha mãe estendeu a mão para o braço dele e parou no meio do caminho, mão suspensa antes de voltar ao colo. Marcos se inclinou à frente, mandíbula apertada. Deve haver algum engano. Você não pode. Coloquei outro papel diante dele. Seu acesso ao traste foi suspenso no momento em que tentou transferir a propriedade. Você assinou o pedido. A boca dele se fechou. A voz de Cláudia saiu fina. Disseram que seu pai disse que a herança não era para tocar. Minha avó estruturou tudo para ativar assim que alguém tentasse, respondi. Virei a última página. Whitford Rhodes, acionista silenciosa da Rio Industries. Assinatura da minha avó. Cláusula transferindo autoridade total para mim após qualquer fraude. O silêncio tomou a sala de um jeito que nenhum silêncio explicaria. Algo desmoronou. Algo que eles achavam que sempre seguraria. Meu pai finalmente olhou para mim. Vitória, por favor. Cometemos um erro. Erro? Uma palavra limpa, que pede apagar danos com a respiração. Mantive a voz firme. Você tentou tomar o que não era seu. Ignorou a vontade dela e fez isso acreditando que eu não perceberia. Minha mãe sussurrou. Achamos que você entenderia. Marcos tem uma família. Não deixei terminar. Existem 2 opções. O Sr. Keller deslizou os formulários preparados sobre a mesa, o arrastar suave mais alto que qualquer acusação. Opção 1, continuei, procedo com todas as acusações. Fraude, apropriação indevida, tentativa de transferência ilegal. Vocês perderão tudo. Haverá consequências legais. Cláudia inspirou fundo, mão voando à boca. Opção 2, continuei, assinam estas declarações. Confissão completa. Nenhuma reivindicação sobre a herança, agora ou nunca. Meu pai se afasta da Rio Industries imediatamente. Todos assinam acordo de confidencialidade. Ninguém falou. Ninguém discutiu. O poder deles evaporou horas atrás. Marcos pegou a caneta primeiro, não com coragem, mas com o desespero de quem finalmente entendeu o tamanho do buraco em que se enfiou. Assinou forte, a tinta marcando a página. Cláudia seguiu, olhos brilhantes, assinatura pequena e trêmula. Lauren segurou o bebê e desviou o olhar.
Minha mãe foi a última. Me olhou por um longo instante, procurando a versão de mim que consertaria a bagunça que criaram. Não o encontrou. Assinou. Meu pai não olhou para sua própria assinatura. Apenas pousou a caneta suavemente, como se movimentos bruscos pudessem quebrar algo frágil entre nós. Nada frágil restava. O Sr. Keller recolheu os formulários. A reunião terminou de forma absoluta. Eles se levantaram lentamente, uma procissão silenciosa de pessoas despidas da certeza que antes usavam como armadura. Na porta, meu pai parou. Há quanto tempo? Perguntou baixinho. Isso já estava em andamento? Encontrei seus olhos. Desde o dia em que você presumiu que eu não teria lugar nesta família? Ele fez um pequeno aceno, derrotado, e seguiu os outros pelo corredor. E assim, a sala passou a ser inteiramente minha. Depois que saíram, o escritório ficou impossivelmente silencioso, como se a ausência deles tivesse moldado o ar em sua forma correta. A cidade se estendia além das paredes de vidro, centenas de janelas refletindo a luz do fim da tarde, piscando como lembretes tranquilos de que a vida continuava, indiferente a tudo que acontecerá ali. Fiquei sentada por um momento, deixando o silêncio se acomodar. Não o silêncio que eles usavam para me manter na linha. Este era diferente. Este obedecia a mim. A chave de prata repousava sobre a mesa, ao lado dos contratos assinados. Seu peso inalterado, seu significado inteiramente transformado. Peguei-a, sentindo o metal frio pressionar minha palma. Não era mais aviso. Era entrega. A fotografia da minha avó ficava no canto da mesa, ligeiramente inclinada para mim. O sorriso dela não era triunfante. Era conhecedor. Como se tivesse previsto exatamente esta cena, este silêncio, muito antes de chegarmos ali. Abri a pasta de propostas da Margaret Whitford Foundation, a que permaneceu intocada através de todas as tempestades. Páginas detalhando apoio a mulheres reconstruindo-se após traições financeiras ou familiares. Bolsas, orientação legal, transições seguras. Um plano mais limpo que vingança, mais firme que raiva. Li cada seção devagar, como quem lê nomes gravados em pedra. Com intenção, com reconhecimento. Quando terminei, fechei a pasta, passando a mão suavemente sobre a capa. Lá fora, as luzes da cidade começaram a brilhar. Nada dramático, apenas o mundo exalando para a noite. Levantei-me, tranquei o escritório e olhei uma última vez para a sala que guardou décadas de autoridade alheia. Agora, guardava a minha. Eu costumava pensar que o silêncio era o espaço onde me mantinham pequena. Agora sei que é o lugar que escolhi para crescer. A fortuna que tentaram roubar nunca foi a que importava. O que mantive foi o que eles nunca entenderam. A calma que segue a verdade. O limite que não precisa de permissão. O silêncio que não responde a ninguém. Quando saí daquele prédio, não levei a empresa nem o legado. Levei de volta a mim mesma. Se você quer mais histórias contadas com essa voz fria e firme, continue ouvindo. Inscreva-se e fique por perto.